Boa tarde, amigos e irmãos. Sejamos todos bem-vindos a mais esta atividade do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, a nossa casa de amor, o CEABEM, no Jardim Helena, em São Miguel Paulista. Em conexão com nossos benfeitores espirituais, responsáveis por esta atividade online. Agradeçamos pelo cuidado, inspiração, amizade e carinho conosco. Com os pensamentos então unidos pelos propósitos, façamos a prece inicial deste nosso encontro. Busquemos estar serenos para sentirmos e contribuirmos com a prece inicial. A compreensão divina paira sobre nós e nos toma. Dulcifica-nos, acalma-nos. Percebemos o mundo e as criaturas de forma positiva e fraternal, tornando-nos mais criativos e saudáveis, relacionando-nos bem com o nosso próximo. Dilata-se-nos o entendimento e vivemos em paz conosco e com os outros. Que assim seja. E assim, amados irmãos, vamos ao tema proposto para esta tarde, saber ouvir para decidir bem. Antes de tudo, quero apresentar a vocês o amigo que nos cedeu esta mensagem. Apresentamos então Antônio Gonçalves da Silva, para quem ainda não conhece. Nasceu em Portugal em 19 de março de 1839, há 186 anos. Mudou-se para São Paulo. Adolescente, começou a entregar jornais, muito ativo, correndo daqui para lá. As pessoas o apelidaram de Batuíra, ave pernalta, muito ligeira, e nosso amigo tomou para si o apelido carinhoso. Após desencarne do único filho de sua segunda esposa, encontrou lenitivo para esta profunda dor na doutrina espírita. E o casal abraça com fervor a causa espírita. Batuíra restabeleceu em 6/4 de 1890 o Grupo Espírita Verdade e Luz. Publicava quinzenalmente, com os próprios recursos, o periódico Verdade e Luz. Criou grupos e centros espíritas em toda São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Realizou inúmeras conferências por todo o país. Antônio Gonçalves da Silva Batuíra muito contribuiu para o progresso do espiritismo do Brasil, especialmente no estado de São Paulo. E o CEABEM nomeou a sua livraria, Livraria Batuíra, em sua homenagem. E ele, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, nos envia essa preciosa mensagem, contida no capítulo 6º da obra Conviver e Melhorar. Vamos a ela. Saber ouvir para decidir bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Esse trecho está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Inúmeras criaturas que se aproximam dos operários leais do Senhor não passam de desequilibrados faladores. É essencial prudência e vigilância para que não transformemos a mente em vaso de entulhos e ruínas. Nas organizações espíritas convivemos no curso de suas atividades diárias com companheiros que nos trazem as mais diversificadas mensagens pessoais, obrigando-nos a refletir
a respeito das solicitações que nos alcançam. Necessário é saber guiar-nos com o coração amparado pelos planos maiores, ligados na realidade dos fatos, e não nos influenciar pelas fantasias e queixas enfermiças. Ouvir com habilidade é perceber a atmosfera fluídica que envolve os outros. Usemos todos os sentidos aliados à intuição. Prestemos atenção às palavras, ao volume e ao tom da voz da pessoa atendida. É preciso ir além da verbalização para compreender o conteúdo e a intenção do interlocutor. Às vezes, o sentimento é muito mais explícito e, por isso mesmo, muito mais enfático do que as próprias palavras. A capacidade mais importante na comunicação é saber ouvir. É interessante notar que aprendemos a escrever, falar e ler, mas quase nunca nos ensinam a ouvir corretamente as verdadeiras intenções que envolvem as palavras. Quando utilizamos somente a estrutura da audição, desprezando as forças sutis da alma, nunca chegamos às profundezas da percepção do espírito. Escutar é simplesmente manter um diálogo convencional, passageiro e corriqueiro. Ouvir, porém, é embrenhar-se na troca de alma para alma, em que a essência realmente age em sintonia com a respiração. Não podemos nos esquecer de que nosso objetivo é ouvir para que, obtendo uma noção clara do que a pessoa está dividindo conosco, possamos aconselhá-la o mais corretamente possível. É fundamental que o orientador procure entender o que está sendo transmitido, evitando argumentar, recriminar, inquirir ou dar respostas apressadas e irrefletidas. Quem orienta deve aprender a captar tanto visual como auditivamente, controlando as emoções e a tendência de responder antes que a criatura termine a sua exposição. Para podermos induzir uma comunicação aberta entre companheiros que nos procuram, comecemos antes de tudo por nós mesmos. Sejamos francos e acessíveis nos contatos pessoais. Se o dirigente se fechar ou mostrar-se reservado, certamente encontrará a mesma dificuldade no comportamento do outro. A prece, aliada à inspiração dos bons espíritos, dará o significado e a verdadeira intenção do intercâmbio verbal. Em nossas atividades evangélicas, o êxito do atendimento depende da atenção ao que foi dito ou feito, bem como na forma como agimos e auxiliamos diante do problema relatado. O apóstolo João recomenda a necessidade de ouvir o que o Espírito diz. Então está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Entendia que somente dessa forma é que se pode utilizar com sabedoria do silêncio ou da palavra. Diferenciar com segurança a sombra da luz e separar com sensatez o joio do trigo. A luz do mundo, que conhecemos como Jesus, ouvia espiritualmente as situações, portanto auxiliava sem ofender, esclarecia sem ferir, ensinava sem perturbar. O Cristo Jesus instruía falando e exemplificando. Os homens que exclusivamente o escutavam não absorveram suas lições imorredoras. Porém, todos aqueles que o ouviram eram, em espírito e verdade, impressionaram suas almas para a eternidade
e se converteram em plenitude. Batuíra. A dedicação do nosso irmão benfeitor, amigo, é emocionante. Tamanha a sua preocupação em destacar o trecho bíblico para nos chamar a atenção para os fatos relatados. Ali ele focou nas relações na casa espírita, todavia podemos comparar com a nossa convivência em sociedade. Quantas vezes nos deixamos envolver pela forma como o outro se expressa, sentindo no íntimo as impressões resultantes do pensamento em desalinho do nosso próximo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec discorre sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, também nos orienta a termos sabedoria e prudência. De tantas maneiras, a exortação contida em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito, o que o Espírito diz. Nos alcança essas orientações, essa exortação nos chega de várias maneiras, de várias formas. Estejamos atentos, vigilantes, alertas. E com o propósito de conquistarmos o equilíbrio emocional e, por consequência, o físico, aceitemos intimamente as recomendações fraternais enviadas a nós por tantos amigos benfeitores, a fim de que possamos nos preparar cada vez mais e melhor para a caminhada junto a Jesus, o Cristo de Deus. Nos preparemos, irmãos, para acolher aqueles que nos buscam, sedentos da serenidade, do alívio, da calmaria, conseguindo levar para seu cotidiano as sublimes lições de Jesus. Nos preparemos, amados e queridos irmãos, pois muitos necessitam de nós, assim como nós necessitamos dessas orientações tão preciosas. Graças a Deus. E como prece final, vamos refletir na mensagem trazida por André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, contida na obra Aulas da Vida, lição número 12. Preceitos de saúde. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. É luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso prescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. A cólera, enraivecer-se, é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja da maledicência. O lodo agitado atinge quem o revolve. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. Ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Coma pouco, a criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina. Milhões de vezes
E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Que assim seja.